E nos estúdios, para falarmos um pouco sobre a evolução da pandemia do país e a campanha de vacinação tanto dos adultos como dos adolescentes que arrancou na quinta-feira, tenho comigo o Dr. Jorge Noel Barreto, Diretor Nacional da Saúde. Muito obrigada, boa noite e muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui connosco mais uma vez no Jornal de Domingo. Sr. Doutor, a vacinação dos adolescentes dos 12 aos 17 arrancou na passada quinta-feira e, ao que parece, está a decorrer a bom ritmo, já que só no primeiro dia, ao que consta, foram vacinados mais de 4.000 menores. Isto quer dizer que a meta de vacinar pelo menos 70% dos cerca de 60.000 menores estimados no país até o final de janeiro será execuível. Boa noite, Nazaré. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar cá. De facto, se nós conseguirmos manter um ritmo mais ou menos assim, pensamos que vai ser execuível. Chegar a finais de janeiro com pelo menos 70% dos adolescentes de 12 a 17 anos completamente até vacinados, não é? Porque a diferença entre a primeira e a segunda dose são de 21 dias. 21 dias. Com a vacina da Pfizer, que é essa que neste momento é recomendada para aplicação nos adolescentes. Então, o intervalo é de 21 dias e pensamos que até finais de janeiro provavelmente já teremos alcançado. Claro que isto vai depender também da adesão dos pais, porque nós já sabemos que os pais devem autorizar a vacinação dos seus filhos. Temos estado a receber muitas mensagens de pessoas a perguntarem, de pais a quererem saber onde é que os seus filhos podem fazer, quando é que as equipas vão passar nas escolas, mostrando-nos que há realmente alguma ansiedade e desejo dos pais verem os seus filhos serem vacinados contra a Covid-19. Agora, os menores que estão no sistema de ensino serão vacinados nas escolas e os outros? Porque temos muitos jovens nesta faixa etária que estão fora do sistema de ensino. Sim, olha, a maior parte dos jovens, e eu penso que é um ponto positivo, desta faixa etária estão a estudar. Então, são cerca de 60.000, cerca de 58.000 estão nas escolas, o que vai facilitar imenso, porque assim não ficamos a depender desses adolescentes se deslocarem para os postos de vacinação. Indo às escolas, conseguimos vaciná-los muito mais rapidamente. E claramente que, para aqueles que não estão a estudar, os postos de vacinação vão estar disponíveis para vaciná-los, mas têm que ou levar o termo de consentimento dos pais ou do encarregado ou da pessoa que é responsável devidamente assinado, ou então, se for acompanhado. De um responsável, não é? De um pai ou de um encarregado de educação, pode ser também vacinado. Não é? Agora, este termo de consentimento, o Ministério vai enviar para as escolas, mas também está disponível no site do... Sim, nós já tínhamos enviado para a Direção Nacional de Educação, que distribuiu para as delegações escolares, que depois fizeram a devida distribuição para as escolas, e também foi disponibilizado no site covid19.cv e nós pedimos também que fosse disponibilizado no Facebook do Ministério da Saúde. E também enviamos para os centros de saúde para que possam ter esse termo disponível para os adolescentes poderem ou tomar para levar aos seus pais, ou então os pais podem assinar ali mesmo no momento. A campanha está a decorrer bem, mas há algumas regiões em que o ritmo é mais lento, assim como a campanha de vacinação dos adultos também, que temos Santiago Norte com a taxa mais baixa de vacinados. Prevêem a mesma dificuldade para a vacinação dos menores nessa região? Olha, é algo que, sim, pode ser considerado. Já que se os adultos não se vacinam, também não vão autorizar que os filhos vacinem. Pois, esperemos que os filhos sejam elementos de convencimento dos pais nesta altura, para ver se conseguimos ultrapassar ainda mais os resultados que já temos. Bom, de facto, neste início da vacinação dos adolescentes, veio coincidir com as provas do final do trimestre. Então, algumas escolas preferiram adiar isso para a segunda-feira, não é? Para amanhã, e vamos ver, como já tivemos praticamente só 2 dias de vacinação nas escolas, vamos ver se a partir da manhã os números aumentam ainda mais. Na sexta-feira nós conseguimos vacinar um pouco mais de 6.000 adolescentes, o que indica realmente que a adesão está a ser muito boa e esperemos que continue. 6.000 a nível nacional? A nível nacional, sim. Agora, o que é que o Ministério, a Direção-Geral, a Direção Nacional da Saúde em particular, está a fazer com a região sanitária de Santiago Norte, por exemplo, a região de Santiago Norte, em que a taxa de vacinação continua
teimosamente a não seguir os números das outras localidades? Repare, o que é que se está a fazer? dados, Estão a intensificar a campanha de sensibilização? A sensibilização está permanentemente a ser feita. Eu penso que nesta altura as pessoas já sabem perfeitamente quais são os benefícios da vacinação. Ainda há pessoas que têm dúvidas, mas é normal, não é? Ainda há algumas incertezas, as pessoas não é um bocado medo, não é? Do desconhecido, mas nesta altura do campeonato, onde já vamos há quase um ano a vacinar pessoas, aqui em Cabo Verde penso que não houve nada de extraordinário pela negativa para dizer que a vacinação não é recomendável ou então não recomendaríamos. Não houve nenhuma reação à vacina? Houve reações, mas sim, mas aquelas reações de febre, aquela dor no corpo, as pessoas sentiram-se um bocado mais como se estivessem cansadas, mas isso é o organismo a reagir, a produzir a resposta que nós queremos que produza. E isso é bom. Não é? Agora, não tivemos assim reações de muito mais gravidade, que pudesse dizer, olha, realmente não podemos avançar mais com a vacinação porque é algo que não está a dar bons resultados. Muito pelo contrário. Repare que desde finais de agosto e início de setembro que nós começamos numa tendência decrescente em termos de casos novos. Neste momento, mesmo com o surgimento, a identificação da nova variante, ainda não tivemos a identificação aqui em Cabo Verde, mas nada nos diz que também não esteja já a circular, mas pelos números nós não conseguimos verificar não houve, assim, alterações significativas. Uma alteração na evolução epidemiológica e esperemos que continue assim pelo menos durante algum tempo. E se caso nós venhamos a identificar a variante Omicron em Cabo Verde, pelo menos que não tenha o impacto que está a ter em outros países que mesmo com taxas... Porque a Omicron também é mais contagiosa, mas a nível de periculosidade não difere muito. Repare ou que será ao contrário? Não, ainda não temos tempo suficiente para saber qual é o verdadeiro impacto desta variante nova. Vamos precisar de mais algum tempo. Aquilo que estamos a ver é que realmente propaga-se, em alguns lugares está a propagar-se muito mais rápido. Agora, vamos ter que ver, temos que ter mais algum tempo para ver se realmente vai ter algum impacto em termos da gravidade na situação clínica das pessoas que tiverem infecção. Agora, alguns variante. adultos estão a questionar a vacinação de crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos. Tivemos, inclusive, pessoas que procuraram a televisão de Cabo Verde para reclamar de que os meninos nessa faixa etária não deveriam estar a receber as vacinas da Pfizer e da Moderna. Quais os riscos inerentes a essas vacinas em relação aos menores? Olha, como eu disse, é compreensível a preocupação das pessoas, porque nós estamos neste momento a enfrentar uma pandemia com todas as suas consequências que nós já conhecemos e de repente, entre aspas, aparecem vacinas, não é? Lembrando que essas vacinas, a tecnologia para a produção dessas vacinas já existe há muito tempo. E não quer dizer que as vacinas surgiram agora, não é? A forma de fabricá-las já é conhecida há muito tempo, não é de agora. Por isso, e depois essas vacinas passam por várias etapas, de forma que realmente se possa confirmar que elas são seguras o suficiente para serem utilizadas em seres humanos. Se há alguma consequência ou algum efeito adverso que acontece muito mais frequente e que seja muito grave, a comunidade científica é a primeira a pronunciar-se, a dizer que não recomenda... Até agora as vantagens estão a superar os riscos. Exatamente. Agora, nós convém lembrar que as vacinas, elas produzem uma resposta do nosso corpo que leva à produção de anticorpos de defesa. É provável que em uma ou outra pessoa essa resposta não possa correr muito bem, assim como existem pessoas que não conseguem produzir anticorpos suficientes para proteger. Daí as doses de reforço, as terceiras ou mais doses, ou então outras doses adicionais que são necessárias, a ponto de ir fazendo com que o organismo tenha o estímulo de produzir mais anticorpos para proteger, porque as vantagens das vacinas são sempre maiores do que as desvantagens. Repare que há doenças que nós conseguimos erradicar, eliminar do ponto de vista de saúde pública só com as vacinas. As crianças tomam vacinas quando são pequeninas para precisamente não terem consequências graves de doenças gravíssimas que
matá-las. Portanto, nós temos que fazer confiança, porque a comunidade científica está atenta, nós aqui em Cabo Verde também estamos atentos. Eu penso que, como eu já disse, até neste momento não há motivos para estarmos a reclamar da campanha, por exemplo, em termos de eventos adversos, não é? de situações complicadas que aconteceram decorrentes da vacinação, a ponto de dizer que não vale a pena. Eu penso que é o contrário. Os resultados após o arranque da vacinação foram bem positivos. Exatamente. Porque temos números muito mais baixos agora de Exato, mas muitas pessoas dizem que os adolescentes não têm a doença grave, isso nós ainda não sabemos como é que é, porque conforme as variantes, assim a evolução. Exatamente. Mas eles podem também ser acometidos por uma situação inflamatória que pode provocar algumas sequelas. Mas, para além disso, eu penso que uma das consequências mais graves que a Covid tem nas crianças e nos adolescentes é o confinamento, é o facto de não irem para as escolas. Se nós prestarmos atenção às notícias, quando perguntam às crianças qual é a importância, por exemplo, na Europa, por que vacinar? Porque assim eu não falto às escolas, eu não fico em casa, eu consigo conviver com os... E isso tem um impacto enorme nas crianças e que poderá afetá-las no seu desenvolvimento, até mesmo na fase adulta. Portanto, não tendo a vacinação, a probabilidade de termos surtos nas escolas é maior, a probabilidade de termos casos graves, a probabilidade de confinamento também desse grupo etário é maior. E com a vacinação, penso que estarão mais protegidos e poderemos continuar a deixar as nossas crianças a irem para a escola. E como é que estamos em termos de vacinação de adultos? Já atingimos a meta de 70% que era suposto atingirmos até ao final deste ano? Já ainda faltam poucos dias para o final do ano, mas está a decorrer a bom ritmo e agora já inclusive entramos já na terceira dose, a dose de reforço? Sim, em relação aos adultos eu penso que os resultados são excelentes, ainda provavelmente vão melhorar mais, mas agora um ritmo muito mais lento, porque a maioria das pessoas já estão praticamente todas vacinadas. Esta semana que passou atingimos 70% da população adulta completamente vacinada, que eu penso também que é um resultado fantástico. Neste momento estamos com cerca de 83,6% de adultos que têm uma primeira dose, mas como eu disse, há pessoas que foram vacinadas fora de Cabo Verde, provavelmente, não temos esse dado ainda, provavelmente a percentagem ou a taxa de pessoas que têm uma primeira dose é muito maior, ou até mesmo de pessoas que já estão completamente vacinadas. Portanto, agora esse ritmo da vacinação de adultos vai muito mais lento, porque realmente agora muito pouca gente falta para ser vacinada. E agora vamos ver como é que vai correr com os adolescentes, mas esperemos que até finais de janeiro tenhamos pelo menos 70%. Agora, falando ainda da terceira dose, Sr. Doutor, pessoas que tomaram a AstraZeneca nas duas primeiras doses, vão tomar uma terceira dose, tem de ser a AstraZeneca também? Ou pode ser de uma outra vacina? Pode ser. A OMS já recomenda que a dose de reforço pode ser de uma vacina, diferente daquela do primeiro esquema. Embora, se a pessoa tiver a possibilidade de fazer da mesma vacina, é também aceitável, é bom, mas se não puder, uma vacina diferente não faz diferença. O importante é reativar a memória imunológica, a defesa do organismo para proteger as pessoas, para continuarmos a proteger as pessoas das complicações graves, dos internamentos e das mortes que, infelizmente, ainda, pelo menos aqui em Cabo Verde, continuam a acontecer, sobretudo nas pessoas que não estão vacinadas. Não estão vacinadas. Agora, apesar da evolução da pandemia aqui em Cabo Verde ter estado a correr de uma forma positiva, com menos casos e menos mortes, vem aí o Natal e o fim de ano, festas que normalmente geram muita aglomeração, em família e não só. Quais são os aconselhamentos do Ministério da Saúde, neste caso? Bom, que atitudes adotar? As atitudes eu penso que já são conhecidas. As pessoas, embora são momentos de aproximação das pessoas, de ajuntamento entre famílias, mas com todo o cuidado, na medida do possível, para as pessoas estarem atentas a sintomas que possam sugerir uma infecção por SARS-CoV-2, não é? Ou por suas variantes. Continuarmos a utilizar as máscaras de forma adequada, mesmo em ambientes de convívio familiar, na medida do possível. Já não ser muito obrigatório? Sim, na medida do possível, porque
O que nós estamos a ver neste momento é que, de repente, há situações de surtos, de pequenos surtos, que acontecem precisamente do convívio de grupos de pessoas no mesmo lugar, não é? E pode ser o caso durante estas festas de Natal e de fim de ano, e estes pequenos surtos podem piorar os indicadores ligeiramente e ficamos aqui agora neste sobe e desce ligeiramente. Mas não haverá medidas de intervenção a nível das autoridades? Isto agora vai ficar a critério do bom senso de cada um? Não, sempre esteve ao critério do bom senso de cada um. Temos a resolução 108, que foi publicada 1 de dezembro, que diz que, de facto, agora não há limitação de capacidade de pessoas nos eventos, mas, bom, estamos a falar aqui de festas familiares, ambientes familiares, mas os eventos que acontecem em espaços públicos, em espaços comerciais, continuam a ser alvo de autorização da autoridade sanitária, que analisa os pedidos em conjunto com a IGAI, a Proteção Civil e a Polícia Nacional para ver se realmente há condições de realização desses eventos. E os organizadores dos eventos, nós sabemos que estão muito desejosos de voltarem a ter a dinâmica que tinham antes, mas para irem com calma, porque senão podemos ter aqui situações de piora e outra vez as restrições e voltam a estar outra vez. Isto quer dizer que, por enquanto, a arma mais eficaz que temos à nossa disposição é mesmo a vacina? Eu penso que sim. Eu acho que não há dúvidas e cada vez mais as pessoas devem compreender isso. E eu aproveito para fazer um apelo para dizer às pessoas que já têm critérios para tomar a dose de reforço, para o fazerem, porque neste momento já temos um pouco mais de 3 mil pessoas que já fizeram a sua dose de ainda reforço. Continua para maiores de 60 anos? Ou 60 anos, não, ainda não, mas vamos começar a analisar se há condições para alargar um pouco mais, não é? Porque o interesse aqui é reforçar a defesa das pessoas para continuarmos protegidos, como nós temos estado a verificar desde finais de agosto, aqui em Cabo Verde. Muito obrigada, Dr. Jorge Barreto, por esses esclarecimentos prestados aqui no Jornal de Domingo. Uma boa semana para si e boas festas já agora. Já agora, igualmente. Obrigado.